E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino da Nena, naquele momento que a gente senta pra conversar de espiritualidade, espiritualismo, cultismo, magia, todas as coisas que estão envolvidas no meio desse bicho aí malucão aí, 100% edição, sem corte, sem porra nenhuma, né, Todão? Beleza, gente? E hoje vocês vão ouvir a voz espectral dela, Ana Libot. Eu estou estabelecendo comunicação com ela mental aqui, então ela vai responder sem aparecer. Beleza? Ah, tá vendo? Não me mostra. Vai, vou, quer ver? Ana, bom dia. Ah, caralho. Viu? E aí, pessoas? Hoje é quinta-feira, dia de feira aqui, inclusive. Beleza? Como é que vocês estão aí nesta quinta-feira chuvosa? Aqui tá meio que com cara de quem vai chover o dia todo. Aquela temperatura gostosa, sabe? O calor foi embora graças ao bom Pai do céu, né? Jesus Cristo, nosso Filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado e desceu à mansão dos mortos, ressuscitando ao terceiro dia, né? Ai, o que o catecismo não faz com a gente. Vamos para as perguntinhas de vocês, sem mais delongas, que eu tenho que fazer. Tio Nino, como funciona a abertura de caminho? Obrigado por todo o ensinamento que passaram. De nada, pessoa. Acho que vou esperar o fantasma da Ana Lídia voltar para ela comentar sobre essa pergunta. Porque a pergunta é como funciona a abertura de caminho. Acho que você responde melhor do que eu essa. Eu não, você. Quem, eu? A gente acabou de acordar e a Ana nem penteou o cabelo. Eu também não penteei o cabelo, só mal pra trás. Aí ela tá com vergonha de aparecer no vídeo. Vai, explica aí, como é que funciona. Sai. Ah, desculpa. Como é que funciona a abertura de caminho? Você vai ou não vai? Eu tô pensando. Para de você, vou pensar. Ainda não comi, não sei pensar. Cara, a abertura de caminho. Viu? O quê? Você também tá pensando. A abertura de caminho é uma mandinguinha que as pessoas geralmente fazem para a pessoa alvo da abertura de caminho ter mais confiança em si mesma. Na verdade, a abertura de caminho ela é um trabalho muito mais psicológico, assim, para a pessoa acreditar em si e aí as coisas começarem a acontecer. Muito do que acontece, muito do que deixa de acontecer na nossa vida, deixa de acontecer por medo, por insegurança, porque a pessoa tem vergonha de fazer o negócio e tal, e a abertura de caminho vai tentar trabalhar nesses aspectos para fazer as coisas acontecerem. Muitas vezes a abertura de caminho é só uma muleta mesmo pra pessoa, sabe? Funciona como muleta, mas funciona. Beleza? Quer falar alguma coisa? Ó o fantasma da Ana Lídia. Tá comendo. Nino, então você pratica magia? Não, pulei pergunta aqui, peraí. Boa tarde, Nino Denani. Você disse que não acredita em vida extraterrestre, pois ainda não há evidências disso. Mas se houvesse evidência, você não precisaria acreditar, pois saberia, não é? Fiquei um pouco confusa por conta da diferença entre saber e crer. Grata. Imagino que você quer que eu explique a diferença entre saber e crer, né? Saber alguma coisa é quando você tem evidências o suficiente para que você tenha certeza do funcionamento daquilo, tenha certeza que aquilo existe, tá? Por exemplo, a gravidade. A gente tem evidências o suficiente. A gente não tem só o experimento da maçã do Newton, né? A gente tem cálculos, a gente tem evidências. A gente consegue principalmente prever como a gravidade vai funcionar em todo o universo, não só na Terra. Então, a gravidade da Lua, a gente sabe como a gravidade funciona, que tem a ver com a massa do planeta. Então, a gente sabe que a massa da Lua é menor do que a da Terra, logo a gravidade da Lua será menor do que a da Terra. A massa do Sol é maior do que a Terra, logo a gravidade no Sol será maior do que a da Terra. Sabe? Então a gente consegue prever.
Quando a gente acredita, aí a gente não tem evidências para nada, tá? Eu sei como o funcionamento da respiração. Por que eu sei que o ar existe? Né? Que algumas pessoas falam que comparam Deus com o ar. Você não vê o ar e não vê Deus, mas você sabe que o ar existe e não sabe e acredita que o ar existe e não acredita em Deus. A gente consegue, por exemplo, observar vento. Né? O vento balança as árvores e a gente vê o que está acontecendo. A gente consegue pegar uma molécula do que está aqui, colocar no microscópio e ver o que tem. A gente consegue ver os efeitos em diferentes altitudes do ar, né? A gente consegue mensurar o ar, a gente consegue pressionar o ar. Então a gente tem evidências o suficiente para saber que aquilo existe. Dado que a gente sabe que o ar existe, a gente tem evidência suficiente para saber como a respiração aeróbica existe. Porque a gente consegue abrir um pulmão, ver a célula, ver lá os alvéolos, como é que esses alvéolos são, ver que esses alvéolos captam oxigênio, filtram gás carbônico, depois tiram. Então a gente consegue observar. É lógico que essa observação ela não se dá só através do olho, né? Como eu falei da gravidade. A gravidade a gente observa de outras formas, né? Mas saber é quando existem para você evidências suficientes que corroborem o fato, tá? E eu estou falando para você, né? Eu sei que tem evidência suficiente, sei lá, da existência da Ana Lídia, porque eu vejo a Ana Lídia aqui, eu toco na Ana Lídia, eu mostro a Ana Lídia para as pessoas, outras pessoas vêm comigo e eu prevejo como funcionará a Ana Lídia em outros lugares. Agora, acreditar você não precisa de nada disso. Então o que acontece? É uma coisa importante, para você ter as evidências, o número de variáveis que existem para esse fato acontecer tem que ser tirados, tá? Então, por exemplo, eu não consigo tirar as variáveis envolvidas na existência de um espírito, porque eu não consigo, por exemplo, falar com 100% de certeza que aqueles fatos que acontecem num centro acontecem porque eu incorporei um espírito. Pode ser esquizofrenia, pode ser... Eu não consigo chipar minha cabeça numa máquina para medir essas coisas. Até porque existem 1 milhão de fatores que podem interferir nisso daí. Esse 1 milhão de fatores não deixa a ciência saber que aquilo lá existe. Por exemplo, a existência de Deus. Qualquer outra coisa explica o que explica Deus. Né? Você vai falar, Deus criou... o mundo, a gente já sabe que o mundo foi criado, na verdade, pela explosão no Big Bang, etc e tal. Deus criou o ser humano, a gente sabe que o ser humano evoluiu de uma bactéria, a gente não sabe exatamente como essa bactéria nasceu, mas a gente sabe que nascendo a bactéria, né, nascendo a primeira cadeia de proteínas, na verdade, essa proteína foi evoluindo e chegou no que em todas as vidas que a gente tem hoje. Então, tudo que Deus explicava, a gente já encontrou explicação de uma forma mais física. Então, não existe evidências de Deus. Logo, a gente acredita ou não em Deus. A gente não sabe a existência de Deus ou não. É isso. Quando você sabe, é quando você tem evidência suficiente que corrobora aquele fato. Quando você acredita, é quando essas evidências não existem. Beleza? Aí você vai poder me perguntar o que é uma evidência. Eu vou falar para você, dar uma pesquisadinha, que esse assunto ele é um pouquinho mais amplo do que parece. Tá? Porque não é qualquer coisa, Nino, que nem as pessoas falam, a evidência de Deus é o Sol nascendo. Não, isso não é evidência de Deus, daí é só a rotação do planeta. Beleza? Próximo. Nino, você poderia falar sobre Blavatsky, o que você acha dos livros dela? Pessoa. Falar sobre a Blavatsky. A Blavatsky foi uma senhora que tinha dinheiro pra caralho e fez coisas. Viajou por aí e quando ela viajou, diz ela que entrou em contato com sábios, não sei da onde. Essa é a Blavatsky, numa forma resumida. Os livros da Blavatsky, eu gosto, cara. Eu acho que são bons pra você começar a ver as coisas por aspectos diferentes, assim, sabe? Eu não tô falando que eu acho que os livros dela são fidedignos, mas os livros são bons para você começar a ampliar a sua mente para certos conceitos. Acho legal, principalmente doutrina secreta. Nina, então você pratica magia? Como você consegue usar o prana se não acredita em Deus? Pois eu acho que é essencial. Deve ser essencial, né?
Inssencial. Inssencial, essa palavra existe? Inssencial? Eu tô zoando, eu tô pirando. Inssencial. Não existe, deve ser essencial mesmo. Não me tome a mal, nem me interprete a mal, por favor. Sou muito admirador do seu trabalho e do seu conhecimento. Obrigado. Já vi vários vídeos seus, admito que você sabe o que está falando, não é nenhum charlatão, você por aí, muito obrigado. Brother, eu que não consigo entender a sua conexão entre prana e Deus. É a mesma coisa que você falar, Nina, para você tomar café você precisa acreditar em Deus. Você vê alguma conexão, mulher? Não ouvi. Não ouviu? O que foi? Ele falou assim, Nina, você pratica magia? Você consegue usar o prana se não... Como você consegue usar o prana se não acredita em Deus? Nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cara, tipo... Energia é energia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Seria mais ou menos como você falar, Nino, como você consegue ligar a TV se você não acredita em Deus? Porque a eletricidade é eletricidade, Deus é Deus, é outra coisa. Sacou? Tio Nino, como funciona a abertura de caminho? Isso aqui eu já li. Nino Denani, os guias de Umbanda, os guias do satanismo, os guias dos vulcanos, etc. Esses guias ficam em um mesmo lugar? Os guias dizem de onde eles vêm? Cara, em teoria eles ficam todos no universo. Nesse orbe. Mais precisamente todos em algum lugar deste planeta, como disse a Ana Lídia agora. Seria mais ou menos como você perguntar, Nino, africanos, europeus, brasileiros ficam no mesmo lugar? Eles ficam, cara, ficam aqui nesse planeta. O que a gente acredita é o seguinte, cara, que esse mundo invisível, digamos assim, que a gente sempre fala, eles são várias coisas numa coisa só. Entendeu? É como se tivesse, a gente tem aqui o mundo encarnado, vamos dizer assim, que é esse que a gente conhece, que a gente está aqui no dia a dia. No mesmo lugar onde a gente está, existe o mundo dos guias, uma camada de espíritos, tá? No mesmo lugar. Então aqui sentado do meu lado pode ter um espírito, tá? Só que como nós, seres humanos encarnados, esses espíritos ocupam lugares diferentes e não necessariamente geograficamente demarcados, entendeu? Eu acho que você está me perguntando alguma coisa muito parecida com existe inferno, existe céu, segundo o paradigma cristão. Aí, ó, vocês estavam com saudade dos ovos, os ovos, Sacou? Com uma diferença. Assim como nós, esses espíritos eles são meio que divididos nessas camadas de acordo com a vibração dele, de acordo com de acordo com a vibração dele. Os que vibram de uma forma mais intensa, são mais sutis, eles não necessariamente conseguem estar na mesma camada do que os que vibram mais densamente. E claro, essa diferença se estende aí muito, né? Então, não quer dizer que se eu vibro a 50 MHz, o que vibra a 51 MHz não será visto por mim, tá? Assim como eu, por exemplo, que vibro numa forma muito densa, consigo me comunicar com alguma sorte de espíritos. Mas, em teoria, todos nós vivemos no mesmo lugar. Eu acho que eu respondi. Se não, põe aí de novo. Nino, gosto muito dos seus vídeos, obrigado. Sempre vejo os vlogs diários, são os melhores, haha. Mas aí vai minha pergunta. Considerando a existência da paranormalidade e do sobrenatural, você acha que civilizações antigas como maias, astecas, incas, gregos e indígenas tiveram contato com isso? Se sim, quais evidências você usaria para exemplificar? E se não, quais evidências? Haha. Valeu pela atenção e continue com um bom trabalho. Pessoa, muito obrigado pelo carinho. Antes de eu começar a responder a sua pergunta, eu quero falar um negócio com respeito à pergunta, que é muito importante não só para você levar em conta, mas para outras pessoas tantas, tá? Nunca
se é necessário provar algo que não existe, tá? A gente tem que provar que uma coisa existe, não que uma coisa que não existe, entendeu? Provar que algo não existe é o que a gente chama de inversão do ônus da prova, tá? O que é a inversão do ônus da prova? Você fala pra mim assim, Nino, você fala que Deus não existe, então prova que Deus não existe. Eu não tenho que provar que Deus não existe. Quem diz que Deus existe é quem tem que provar que Deus existe. Porque eu poderia muito bem falar pra você que eu tenho aqui, como eu respondi uma pergunta esses dias atrás escritas aí no meu YouTube. Eu tenho uma máquina, um supercomputador alienígena aqui no meu quintal, que ele consegue ler todos os quarks do universo. E aí e dá a resposta, o resultado, né? Ele avalia todos os quarks do universo segundo sua questão. Eu perguntei se Deus existisse. Depois de 10 anos vasculhando todos os quarks do universo, esse computador me deu a resposta de que Deus não existe. Só que só tem um problema. Ele é invisível, então eu não consigo mostrá-los para vocês. Prova que ele não existe. Tá vendo? Essa afirmação é absurda. Eu que tenho que provar que ele existe. Então, neste caso aqui, se não tem contato, eu não tenho que provar nada. Quem diz que tem contato é quem tem que provar. Bom, dada essa questão, eu não vou conseguir provar, mas segundo as lendas contam, sim, esses povos todos tinham algum tipo de mediunidade. O que corroboraria com isso é a existência das próprias religiões. Segundo algumas lendas contam, o Kardec é um desses caras, algumas das religiões nasceram através do contato espiritual. Se a gente for pegar, por exemplo, os druidas, né, que é uma religião natural, eles conversavam com os deuses das matas. Se a gente for pegar os índios, que também têm suas deidades que são mais próximas, né, não é que nem o Deus cristão que é lá longe, poderia ser evidências de mediunidade. Agora, provar que isso é assim, não dá, é só se a gente tivesse lá para catalogar, né? Mas ainda assim não seria prova, porque a gente não provou nem que a mediunidade existe. Beleza? Sentir uma presença alheia pode ser mediunidade? Pode. Tio Nino, dá para usar as cartas do tarô como se fossem servidores nos trabalhos mágicos? Grande abraço, uma boa semana. Como servidor não, pessoa, dá para usar como sigilo. Talvez você esteja se confundindo nos termos, tá? Eu acho que dá para você usar como sigilo para acessar um servidor. Eu acho que como servidor em si, não. O servidor ele é uma coisa imaterial. Ele não... Quando você pega um servidor e traz ele para o mundo material, ele se torna um sigilo, não um servidor. Entendeu? O servidor sempre será imaterial. Então o tarô você consegue usar como sigilo para acessar um servidor. Assim como os 40 servidores têm aqueles desenhinhos, né? Nino, você acha que frequentar a Umbanda pode atrapalhar a evolução intelectual de alguma forma? Em que ponto que você acha que as religiões atrapalham o ser humano? Cara, eu acho que sim, cara, que pode atrapalhar a evolução intelectual. Por quê? Porque as religiões, para que elas existam, a intelectualidade não pode muito existir. Por quê? Não é birra minha não, cara. Porque as religiões, elas têm a base na fé. E como eu acabei de falar para vocês, a fé morre quando o conhecimento acontece. O que geralmente as religiões fazem é falar para você, estuda. Mas o estudo da religião estuda a religião. Então a Umbanda vai trazer para vocês a obrigação de estudar sobre orixá, guia, mediunidade, os pontos cantados, as coisas concernentes da religião, tá? E aí você acaba sendo inserido numa bolha. Claro que eu estou falando isso para o ser humano médio comum, né? Para o standard.
Seria muito bom se todo mundo dentro da religião conseguisse sair do viés da religião e estudar outras coisas. Mas assim que isso acontece, geralmente a pessoa sai da religião ou começa a tratar a religião de uma outra forma. Tá? Eu tenho muitos amigos que são filósofos, por exemplo, que são religiosos, mas eles tratam a religião de uma outra forma e inclusive eles questionam a própria religião, né? Eles questionam onde eles estão. Justamente por quê? Porque eles começaram a observar o mundo lá fora. E aí eles começaram a ver que certas coisas que a religião traz não é bem daquele jeito. Tá? Mas, como o ser humano médio normal, ele é muito dado a ir pelo caminho mais fácil, então raramente ele começa a olhar o mundo lá fora. Ele se contém em estudar o que está lá dentro. E muitas vezes, na verdade, esse estudo do que está lá dentro nem é um estudo, porque são teses, são suposições que alguém fez. Esses dias mesmo um camarada lá no Facebook passou para mim um vídeo sobre o Ifá. É um vídeo muito bem produzido, é muito bem legal, traz muitas explicações. Muitas explicações que o cara acha. Porque de fato não há evidências nenhuma. Ele traz até uma contextualização histórica até, mas ele não sabe, e todas as coisas que ele vai falando, você fala, tá, mas da onde saiu essa conclusão? Porque é tipo um negócio, fala do leão, porque o leão que dorme na urina, porque antes disso os bichos subiam no leão. Você fala, que? O leão não dorme na urina, ele não faz uma volta de urina para dormir. E aí, isso que justificaria o leão ser o rei da selva. Sabe, você fala, mano. Aí você vai ver antropologicamente falando, um dia alguém acreditou nisso, tarará, tarará. Tá bom, um dia alguém acreditou nisso, você vai usar isso como história, beleza, mas você não vai usar isso como evidência para fazer alguma coisa. Sacou? Então é esse tipo de coisa que a religião geralmente faz. Beleza, crianças? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira aí. Tchau!